você está sozinho no Natal. Eu já passei por isso muitas, muitas vezes. E eu só queria fazer este vídeo pra você assistir e não se sentir sozinho. Porque eu sei como é essa sensação. E eu só queria fazer isso pra você assistir e espero que seja reconfortante pra você. Então, antes de tudo, não há nada de errado com você, ok? Não há nada de errado com você. Pode ser fácil sentir que há algo de errado com você, que você está sozinho. Mas eu quero te lembrar que a vida é vida, né? E as coisas são jogadas em você. Onde talvez a sua situação tenha mudado, né? Talvez você tenha se mudado, ou talvez as pessoas ao seu redor tenham se mudado, ou talvez alguém tenha falecido, ou você esteja afastado da família. Ou existem milhões de razões pelas quais você está sozinho no Natal e tudo bem. Tudo bem, coloque isso na sua cabeça. Agora, tudo bem. Dito isso, é uma droga e sinto muito que isso esteja acontecendo. Como disse, já passei por isso antes. Eu, pessoalmente, tive 4 ou 5 natais seguidos. Depois que meu pai faleceu, que o Natal simplesmente mudou e eu fiquei sozinho. E isso é ruim, especialmente agora com as redes sociais, né? Tipo, você vai rolando e vê essas pessoas celebrando com aquela família enorme, se divertindo e tudo mais. E é muito difícil não se comparar, né? Mas eu só quero que você saiba que você é amado. Tá bom? Você é muito amado. E as pessoas querem você aqui. E só porque em um dia do ano você está sozinho, em um dia que acabamos de chamar de especial, tá tudo bem. Tudo bem, tá me ouvindo? Então, sabe, não importa. Não importa o motivo de você estar sozinho. Isso não importa. O fato é que você está aqui. Você está vivo. Você tem algum tipo de acesso à internet para assistir a isso. E eu acho isso incrível. E eu pessoalmente agradeço muito por você estar aqui. Certo? Eu agradeço por você estar aqui. Então, eu sei que muitas pessoas por aí estão passando por muita coisa. A vida é uma loucura. Uma loucura, né? A gente vê coisas acontecendo todo dia que são terríveis e o mundo mudou muito. E a gente fica meio que aqui com. Tipo, a gente só tem que se adaptar e seguir em frente, né? E isso é realmente, realmente difícil. Então, sabe, eu sinto que na minha vida, esse é definitivamente o momento mais estranho e louco que o mundo já viveu. E é difícil para algumas pessoas. É difícil para todo mundo, mas é mais difícil para algumas pessoas. Então eu só quero que você saiba que, se você está assistindo isso e está realmente passando por dificuldades, tudo bem. E pode acreditar, eu entendo. Houveram muitas vezes nos últimos 5 ou 6 anos em que eu não tinha certeza se queria estar aqui, para ser sincero. E sim, houve muitas vezes em que eu via um mundo onde eu não estava aqui. E, felizmente, nada aconteceu. E ainda estou aqui, adivinha? Você também ainda está aqui, e é isso que importa, certo? Então eu só queria que você soubesse que você é amado e que eu sou muito grato por você estar aqui hoje. Eu faço vídeos na internet para pessoas como você assistirem. E significa o mundo para mim que, entre bilhões de vídeos na internet todos os dias, você decidiu ficar comigo. E eu espero que, em troca, este vídeo possa te acalmar e fazer você se sentir um pouco menos sozinho, certo? Porque, adivinha só, você não está sozinho. Você não está. Você pode estar fisicamente sozinho agora, mas existem diferentes tipos de solidão e você está aqui comigo, certo? Então tudo vai ficar bem. E olha, eu não sei se você acredita nisso, mas em que 6 dias, ou mais cedo ou mais tarde, quem sabe,
quando quer que você assista a isso. Vai ser um ano novo. E eu não sei se você faz resoluções ou usa o ano novo como um recomeço. Mas eu te encorajo a tire um momento e encontre maneiras de fazer a si mesmo feliz. Eu acho que tantas vezes na vida nós focamos na felicidade dos outros e ficamos com ciúmes disso, ou inveja disso, ou raiva disso. E minha esperança para você neste próximo ano é que você consiga encontrar felicidade em si mesmo, e isso vai exigir algum esforço e é muito difícil, mas é a coisa mais gratificante de todas. Então, de qualquer forma, eu sei, pode confiar em mim. Eu sei como é se sentir sozinho agora. Quero que saiba que é amado e não está sozinho, tudo bem? Entendeu? Tudo bem. Então, o que vamos fazer aqui é algo que eu nunca fiz antes. E me pedem para fazer isso há uns 4, 5, 6 anos. Vou fazer movimentos com as mãos e repetir. Meu encerramento. Por um bom tempo. E minha esperança é que você possa assistir a isso. E aos poucos, gradualmente, adormeça com isso, tá bom? Você está comigo? Tudo bem, lá vamos nós. Lá vamos nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. 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 Boa noite, 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 boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Boa noite. Vamos devagar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Vamos devagar agora, boa noite. Boa noite. Boa noite, 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 boa noite.
Boa noite, 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 boa noite. Vamos devagar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Vamos devagar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Vamos devagar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Vamos devagar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Boa noite, 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 boa noite.
Boa noite, 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 boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Vamos devagar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Vamos devagar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Vamos devagar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Agora vamos devagar. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Boa noite.
noite, boa 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 noite. Vamos devagar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Boa noite, 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 boa noite. Vamos devagar agora. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Se você gostou deste conteúdo e quer mais, por favor, considere clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações. Assim, você será avisado toda vez que eu postar um novo conteúdo, o que acontece 2 a 3 vezes por semana, ou seja, é muito conteúdo o tempo todo. Então, não perca, também há centenas de vídeos no catálogo antigo para você conferir. Se quiser me apoiar e nunca perder um novo vídeo, clique no botão de inscrever-se e ative as notificações.